Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jó, na Bíblia, sofreu muito, apesar da sua pureza e sinceridade. Eu quero focalizar esses dois capítulos 30 e 31 do livro de Jó para nossa reflexão e principalmente a aplicação na era em que vivemos, a era do Novo Testamento, a dispensação da graça. O Jó sofreu, era plano de Deus que ele sofresse. Apesar de Deus na antiga aliança, o Jó provavelmente antecedeu a aliança do Sinai, de Deus com Israel. Mas, de qualquer forma, naquela época, quem andava com Deus era abençoado. E o próprio Satanás lançou isso em rosto do Senhor. Senhor, o Jó é ricamente abençoado, ele é próspero em tudo o que faz, o Senhor o cerca de bondade, não tem graça nenhuma ele ser fiel a ti. E daí começou a disputa, Deus disse, não, eu o abençoo porque ele é fiel. E se você quer, pode tirar a prova dos 9, você verifique. Pode tirar tudo que ele tem e você vai ver que ele continua sendo fiel. Satanás aceitou o desafio e o livro de Jó aconteceu como consequência desse desafio. O Jó não sabia, fazia parte do desafio Deus não avisar o Jó. No Novo Testamento isso não acontece, Deus nos revela quando a gente vai passar por uma tribulação, uma luta, e Jesus já vai avisando através do Espírito Santo, e nós vamos preparados, sabendo que o sofrimento é momentâneo, vamos passar por um túnel, uma agrura, um sofrimento, uma enfermidade, um acidente. Deus avisa, revela, dá visões, sonhos, revelações. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, foi preso em Jerusalém, ele estava super avisado por revelações de todo tipo. Em geral, tudo de significativo que aconteceu na minha vida foi avisado antes pelo Senhor e, de certa forma, eu já estava preparado. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar, consolar, alertar, avisar. O Espírito Santo é Deus conosco, é nosso companheiro contínuo, e nós que andamos na presença de Deus somos informados do que vai acontecer. Deus nos prepara. Amós 3, versículo 7 se cumpre. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então isso acontece conosco. Mas não aconteceu com Jó. Ele não foi avisado que seria temporário, que seria uma época de provação. Ele, em alguns momentos, praticamente se desespera. Ele lembra o que ele passou, o seu primeiro estado feliz, depois os homens estavam rindo dele, até as crianças de rua zombavam dele, cuspiam nele. O Jó se sentia a canção de zombaria das pessoas, as pessoas fugiam dele, cuspiam no rosto dele. Ele era humilhado de todas as maneiras. A felicidade passou de mim, estão todos contra mim, a minha doença verruma meus ossos, o meu mal é muito grande, eu sofro no corpo todo, a minha veste cola no corpo por causa do pus que seca e supura. E, Senhor, eu praticamente não estou aguentando mais, eu peço que o Senhor me leve logo então, ou então me mostre o porquê disso tudo. Eu creio que o Senhor foi muito cruel para comigo. Eu
procurava viver da melhor maneira, andando bem, ajudando os outros, socorrendo os necessitados. Eu procurava viver uma vida correta e eis que tudo isso me sobrevém. Por isso eu me agito, eu sofro, minha pele fica enegrecida de tanto cicatriz, sangue pisado. Os meus ossos queimam em febre e eu estou aqui só chorando. Mas, Senhor, o Senhor sabe. Eu estou percorrendo os capítulos 30 e 31. O Senhor sabe todas as coisas e conhece o meu coração. Eu nunca fixei meus olhos em uma mulher para pecar com os olhos. Se eu fizesse isso, que porção eu teria do Senhor? Mas o Senhor vê os meus caminhos. Se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, então o Senhor me puna, me castigue. Se os meus passos se desviaram do caminho da verdade e o meu coração seguiu as tentações, então o Senhor me castigue, sim. E foi discorrendo sobre todas essas áreas da vida. Se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando comparecesse perante o Senhor? Ele tinha assim um leve vislumbre de que Deus faria um juízo final. Ele não sabia como, de que maneira, mas ele tinha uma esperança de que Deus faria um juízo, né, no final de tudo. Então ele também lembra: Senhor, eu socorri sempre os pobres. Se eu deixei algum pobre esperando por mim sem ser ajudado, se eu fui egoísta e comi sozinho o meu bocado, ou seja, o meu dinheiro foi só para mim, se eu vi alguém perecer por falta de roupa, se os meus lombos não me abençoaram, se eu não ajudei o pobre o necessitado, Senhor, se eu levantei a mão contra o órfão, então o Senhor pode me castigar. Se eu desviei para o ouro, para a riqueza e me vendi por alguma razão, se eu me alegrei por causa dos meus bens serem muitos, o Senhor pode me castigar. Se eu pratiquei a idolatria olhando para o sol, se eu me alegrei na desgraça daquele que tem ódio, também o Senhor pode me castigar. Então, eis aqui a minha defesa, Senhor. O Senhor pode examinar minha vida toda, que a acusação seja escrita contra mim. Se eu não cuidei bem da terra e a terra, eu explorei a terra e não dei o descanso necessário para a terra, até a própria terra eu cuidei bem, mas se eu não cuidei bem, o Senhor pode me castigar. Então, tudo que venha sobre mim, venha com justiça, mas eu espero a tua justiça, porque o Senhor viu, tem visto tudo o que eu fiz. Então essa foi a defesa de Jó, e com isso ele terminou suas palavras no final, encerrando o que ele ia falar, e depois o Eliú falou mais, e por fim o Senhor é quem apareceu e falou e deu um desfecho naquilo tudo. A situação do Jó está registrada na Bíblia como lição para nós. Você, sendo fiel a Deus e sincero, não vai evitar o sofrimento. O sofrimento é uma escola. Deus nos faz sofrer. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que quiser viver fielmente, piedosamente em Jesus, será perseguido, segundo Timóteo 3,12. Então saiba disto, é certeza, é convicção de que andando com o Senhor você vai sofrer más consequências e vai sofrer na carne. Isso não significa que Deus está chateado com você. E por outro lado, se você está sofrendo, não fique em desespero, ansiando parar de sofrer. O que Deus quer não é que a gente pare de sofrer aqui.
é que pare de sofrer no inferno, que a gente não vá para o inferno. O sofrer aqui na terra, às vezes, é bom, nos prepara o caminho, dá oportunidade para testemunharmos para outros. Aprenda isso, Deus quer preparar a sua eternidade e não seu bem-estar aqui na terra. Fuja dessas igrejas que pregam prosperidade e bem-estar aqui na terra. Eles estão fora dos propósitos de Deus. Entenda, quem é de Deus vai sofrer. Jesus diz, no mundo vocês vão ter tribulações e vão ser provados por isso, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês vão aprender comigo. Eu sofri, vou sofrer aqui no mundo e vocês vão sofrer também. Isso é um privilégio, sofrer pelo nome do Senhor. Cuidado com as mensagens triunfalistas e mensagens que pregam bem-estar e uma vida boa e egoísta aqui na terra. Essas igrejas, esses pregadores que estão se enriquecendo com o evangelho, cuidado com essas mensagens perturbadoras e distorcedoras da verdade. Quando alguém pregar que você não precisa sofrer, que você pode viver uma vida boa aqui na terra, que a prosperidade está ao alcance da sua fé, desconfie dessas mensagens interesseiras. Aprenda com o livro de Jó que ser fiel a Deus não evita sofrer aqui na terra. E o sofrer aqui na terra só traz para nós um peso eterno de glória, diz o apóstolo Paulo. Aprenda isso para você poder valorizar a eternidade e ir para lá com o Senhor, e não ser lançado na condenação junto com os outros religiosos que irão para lá também. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã.